como vocês estão? Meu nome é Gabriel Henrique e seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. Olha, eu passei um tempo pensando, eu assisti Tinkerbell e eu achei que foi bem legal. Conversei com uns amigos e a gente chegou na conclusão de que Tinkerbell tem um universo muito rico para ser explorado, tem um monte de furo de roteiro que dá para falar sobre e ainda dá para bolar uma boa teoria. Então, antes de chegar nessa teoria de Tinkerbell, a gente vai passar aqui por todos os filmes, vídeo por vídeo, falando detalhadamente sobre cada vídeo, sobre a produção, sobre a história, até chegar na hora de falar da nossa teoria suprema de Tinkerbell. Então já vamos começar esse vídeo aqui. Deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com os amigos, porque ajuda bastante. Vamos se profissionalizar cada vez mais. Uhul! Pra saber de onde veio a ideia da Disney de fazer essa série de filmes da Tinkerbell, a gente precisa voltar para 1953, quando foi lançado Peter Pan, o filme de garoto que não crescia, que levava crianças para a Terra do Nunca para conhecer aquele lugar mágico cheio de piratas, cheio de criaturas mágicas. E com Peter Pan tinha uma fada, a Sininho. Essa fada não falava, ela não tinha pensamentos, a gente não sabia o que ela estava pensando. Tudo que a gente sabia é que a Sininho era super afim do Peter Pan e tinha muitos ciúmes da Wendy. Mas com isso o pessoal começou a se perguntar quem que era a Sininho. Ela começou a aparecer diversas vezes nas aberturas dos filmes da Disney, principalmente em DVD, Blu-ray. Ela começou a aparecer, ela era aquela fada que tacava pozinho mágico na tela para você se encantar cada vez mais com o filme. Mas a gente não sabia quem que era ela ao certo, o que ela pensava, o que ela falava. Ela tinha amigas além do Peter Pan, onde que ela morava, ela era sua amiga do Peter Pan mesmo? Então nisso, em 2005, a Disney decidiu responder tudo isso, criando a série de livros Disney Fadas. E acontece que essa série de livros foi um completo sucesso para Disney, principalmente com o público infantil. Então surgiu a ideia de criar filmes desses livros, onde a Tinkerbell seria a protagonista. Esses filmes poderiam vender bonecos, poderiam vender brinquedos, poderiam ter parques temáticos, e assim a Tinkerbell foi a protagonista, com o primeiro filme sendo lançado em 2008. Mas tinha um risco nisso aí, a Tinkerbell antes nunca tinha falado, e nesse filme aqui ela teria uma personalidade nova, ela cometeria erros, seria bastante muitas coisas alteradas para uma personagem que é intocável para Disney, porque ela foi um símbolo da Disney. É tipo você mexer no Mickey Mouse e colocar uma personalidade completamente nova nele em algum filme, alguma adaptação. Então se errassem aqui com a Tinkerbell, o povo ia detestar isso aqui. Eles não podiam errar aqui no filme da Tinkerbell, tinha que fazer bem feito, porque ela é sim um símbolo grande da Disney, por muito tempo ela foi. Mas mesmo assim, eles continuaram a fazer o filme. O filme teve roteiro reescrito 12 vezes, trocaram de diretor 20 vezes. E quando o filme estava totalmente pronto, colocaram pro John Lasseter assistir. Ele pausou o filme no meio e disse: esse filme aqui é não assistível, não dá pra assistir esse filme. A história é confusa, não dá pra entender nada. E foi aí que o estúdio recomeçou tudo do zero, deixando a história mais simples, de um jeito mais coerente, sem complicar tanto as coisas. É muito ruim. Esse filme foi produzido pela Disney Toon Studios, que era principalmente responsável por fazer continuações. Rei Leão 2, Cinderela 3, e assim, era tudo para DVD, para Blu-ray, mas com Tinkerbell eles estavam querendo evoluir mais isso aqui, estavam querendo produzir mais, ter mais orçamento para poder produzir esse filme aqui. Porque os movimentos das fadas tinham que ser fluidos, as expressões tinham que ser boas, a representação da Terra do Nunca tinha que ser legal, porque é um lugar mágico. A ferramenta usada para produzir todo esse filme aqui foi o Autodesk Maya. E uma curiosidade aqui muito legal que eu achei é que os estúdios da Pixar ajudaram eles a produzirem algumas ferramentas para usarem nesse filme aqui, para fazer o movimento das asas ficar ainda melhor. E aqui os sons foram feitos de um jeito muito bom, cada fada teria um som diferente. O pozinho mágico foi usado uma mistura de sinos, água e vento, para deixar aquele sonzinho mágico que você lembra até hoje, aquele som que é usado em várias outras versões, mesmo que não seja o filme de Tinkerbell. Então você vai reconhecer esse som do pozinho mágico em todo lugar.
Já na parte da dublagem, a gente teve Mae Whitman na voz de Tinkerbell. E você não conhece ela? Você vai conhecer por Scott Pilgrim, por The Duff ou por Avatar: A Lenda de Aang, onde ela dublou a Katara. E aqui ela trouxe uma voz muito boa para Tinkerbell. Trouxe uma voz curiosa, uma voz jovial, que combinou bastante com a personagem em todos os filmes aqui, moldou bastante a personalidade dela, que é bem diferente da primeira Tinkerbell lá dos filmes do Peter Pan. E teve outro ponto aqui que foi muito alto nos filmes da Tinkerbell, que foi a trilha sonora. Eles chamaram a cantora e compositora Lorena McKennitt para criar o tema principal, e também chamaram cantores famosos naquela época para poder atrair o público jovem. Foram Selena Gomez e Jesse McCartney. E também tiveram ideias descartadas do primeiro filme. Eles teriam também que colocado a Tinkerbell para ir mais cedo para o continente. E a gente ia ter ela conhecendo uma criança lá, e essa criança apareceria mais tarde como Lizzie no terceiro filme, em Tinkerbell: O Resgate das Fadas. Mas quando viram essa ideia, decidiram descartar, porque estavam querendo focar mais ainda na Terra do Nunca, no Refúgio das Fadas, apresentar aquele lugar e focar menos no mundo humano. Então assim, descartaram esse filme para poder explorar só depois a Lizzie e o mundo humano. Então tiveram mais algumas ideias descartadas, que foram a Fada Sombria, que seria meio que uma anti-Tinkerbell. Ela causaria umas intrigas lá, mas consideraram que essa personagem seria muito pesada para as crianças que iriam assistir o filme. Então foram modelando ela, transformando ela até chegar na personagem Vidya, a Fada Veloz. Eu sou uma fada veloz, um talento muito raro, e isto é só uma pequena parte do que eu faço. Nas primeiras versões de Tinkerbell, eles estavam querendo apresentar logo vários reinos de fadas, apresentar várias fadas diferentes, mas acontece que estava ficando cheio demais esse roteiro, então não queriam colocar tudo isso, porque ia ficar muita informação para um filme só. Então deixaram para apresentar esses novos reinos das fadas só lá em Tinkerbell: O Segredo das Fadas, com o Vale do Inverno. E também tivemos a primeira dubladora da Tinkerbell, que foi substituída pela Mae Whitman. Essa primeira dubladora era a Brittany Murphy, de As Patricinhas de Beverly Hills. E para divulgação do filme, para mostrar que o filme estava em cartaz, a Southwest Airlines decorou o Boeing inteiro com o nome Tinkerbell One. Lá, as comissárias de bordo usaram asas de fadas e deram prêmios para os passageiros que acertavam um questionário sobre Tinkerbell. Passando agora por todos os detalhes de produção que eu consegui achar com uma vasta pesquisa, agora a gente vai falar do filme. Finalmente, que eu já tô aqui há horas só falando, repetindo as coisas, porque eu errei diversas vezes. Então agora vamos continuar pro filme. Bora! O filme já começa com uma explicação de como funciona esse universo das fadas. Aqui as fadas cuidam de tudo. Elas cuidam da natureza, cuidam da troca de estações, cuidam dos animais, tudo que envolva a natureza. E assim explicam pra gente que as fadas nascem a partir do primeiro riso de um bebê. E quando esse bebê ri, tem um dente de leão lá que começa a soltar suas folhinhas, e essa folhinha vai voando por aí até bater no sino e você fala: ah, eu sei quem é essa pessoa. Então essa pequena folhinha do dente de leão vai seguindo até a segunda estrela lá no céu. Então ele chega na Terra do Nunca, que a Terra do Nunca é acessada a partir da segunda estrela, ou de algum jeito alternativo que tem para chegar lá do continente. Então quando esse dente de leão chega lá no Refúgio das Fadas, várias fadas vão ver quem que é essa nova fada que tá chegando. Quando esse dente de leão para lá no meio de todo mundo, chega um carinha lá e tá com um monte de pozinho mágico em cima desse dente de leão, e assim se cria uma fada. Essa fada é a Tinkerbell. E assim ela vai decidir ela vai descobrir qual que é o talento dela. Os talentos são fada jardineira, fada d'água, fada veloz, fada da neve, que nem devia estar aqui nas estações quentes, como a gente vai descobrir lá pro terceiro filme, e vários outros talentos que tem em volta dela. Então ela descobre que o talento dela é ser artesã. Mas ela não é uma simples artesã, ela é a protagonista. O martelo que ela pega brilha como se fosse um sol lá. Todo mundo fica surpreso com esse talento que ela recebeu, porque não é uma coisa comum brilhar tanto daquele jeito. Eu nunca vi um talento brilhar tanto assim. Nem pra Vidya. E aqui a gente já é apresentado algumas fadas importantes que tem para essa série de filmes aqui.
A gente tem a Rainha Clarion, que a gente vai conhecer cada vez mais ela no livro Asas Reluzentes, que sim, vai ter um vídeo falando sobre esse livro aqui. E vamos ter também Clank e Bubble, que são outras duas fadas artesãs que vão ajudar a Tinkerbell aqui em tudo. Então eles vão ajudando a Tinkerbell, vão guiando ela pela Terra do Nunca até chegarem na área das artesãs. A Tinkerbell vai lá, faz a roupinha dela, que é muito conhecida, e acaba conhecendo a fada Mary, que é a chefe das artesãs. Então a Tinkerbell sai para fazer umas entregas com Clank e com Bubbles. E no meio do caminho eles são atacados por cardos corredores, que são umas plantas lá com pernas que nem as fadas jardineiras conseguem controlar. Então quando chegam lá eles percebem que os cardos causam problemas para eles, e algumas fadas ajudam elas. São essas fadas: Silvermist, a fada da água; Fawn, a fada dos animais; esqueci o nome do a Rosetta, a fada jardineira; e a fada da luz, que eu nunca lembro o nome dela. Então elas falam que as fadas vão até o continente para troca de estações, e a Tinkerbell já fica muito interessada em ir pro continente. Então quando ela tá voltando com o Clank e o Bubbles de volta para a área das artesãs, ela acaba encontrando a Vidya, a fada veloz, e vai conversar com ela, falando que as artesãs são tão importantes quanto as outras fadas, que elas ajudam bastante. Mas a Vidya, ela não tá nem aí para isso, ela não gosta das artesãs, ela nem considera isso um talento de verdade. Então a Tinkerbell fala pra ela que vai mostrar que ela é responsa quando ela for pro continente, e a Vidya já começa a rir disso, sabendo de alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então quando a Tinkerbell tá voltando para a área das artesãs, ela acaba encontrando alguns objetos na praia, uns objetos perdidos que vieram do continente. A gente descobre isso quando ela vai até o Clank e o Bubbles lá na sala das artesãs para saber disso. Então a Tinkerbell fica obstinada a provar que as fadas artesãs são importantes sim. Ela ainda não sabe o que acontece com as fadas artesãs, não sabe que elas não vão pro continente. Então ela passa a noite virada fazendo um monte de máquinas lá na ala das artesãs para poder mostrar no dia da vistoria da rainha, que a rainha passa para vistoriar tudo que as fadas estão fazendo, para saber se está tudo certo para troca de estações. Então quando vai passando o tempo, a Tinkerbell tinha terminado essas máquinas que ela tinha feito e vai apresentar na vistoria. Mas acontece que essas máquinas não dão certo, elas não funcionam do jeito que a Tinkerbell queria que funcionasse. E ali ela descobre que fadas artesãs não vão para o continente e já fica totalmente chocada com isso, fica desanimada. Fadas artesãs não vão ao continente, querida. O quê? Todos esses deveres são feitos pelas fadas da natureza. Seu trabalho é aqui. Então a Tinkerbell fica com uma coisa na cabeça dela: será que ser artesã é só ficar nisso aqui, só martelando, rosqueando, fazendo máquinas? Não tem nada mais pra fazer, a gente não vai pro continente, a gente só faz essas coisas chatas? Então ela tem a brilhante ideia, ela vai até as outras fadas que ela tinha conhecido e pede pra elas ensinarem os talentos delas, porque ela queria trocar de talento. Nunca nenhuma outra fada tinha feito isso, então ela vai lá e tenta aprender a ser uma fada da água, mas não consegue. Tenta aprender a ser uma fada da luz, mas também não consegue. Tenta ser uma fada dos animais e acaba chamando a atenção de um falcão. E aqui a gente descobre que falcões são inimigos das fadas, que nem as fadas dos animais conseguem controlar eles. Então quando ela vai pedir para Rosetta ensinar a Tinkerbell, a Rosetta, que é a que é a fada jardineira, ela não quer ensinar a Tinkerbell, porque ela já viu que não vai ter como. Se ela não aprendeu os outros talentos, ela não vai conseguir aprender a ser a fada jardineira. Então a Tinkerbell já fica frustrada com isso e sai voando. No meio desse voo dela, ela acaba encontrando uma coisa na praia. Ela acaba encontrando um trequinho lá e ela vai consertando. Ela encontra uma bailarina lá, ela consegue reconstruir essa caixinha de música e deixa por ali. As outras fadas que tinham visto tentam falar com a Tinkerbell, então elas falam que a Tinkerbell fez uma coisa boa ali como artesã, aquele é o talento dela, que aquilo tá abandonado faz tempo, que ninguém conseguiu consertar, mas a Tinkerbell conseguiu. Tentam convencê-la de que o talento dela é bom sim, só que a Tinkerbell, ela é cabeça dura e não ligou pra isso. Ela queria fazer outras coisas, queria ter outro talento para poder ir até o continente. Então quando ela chega de volta na ala das artesãs, ela é recebida pela fada Mary, que fala com a Tinkerbell. E assim a Tinkerbell, ela meio que desabafa com o Clank e com o Bubbles e acaba ofendendo os dois, falando que ser uma fada artesã não é coisa boa, não é legal ser uma fada artesã, que é sem graça fazer isso. E a fada Mary fala que tá decepcionada com a Tinkerbell, porque tinha vários planos para ela, porque aparentemente a Tinkerbell tinha muito potencial para ser uma fada artesã.
Então no próximo dia a Tinkerbell vai falar com a última opção dela. Ela vai falar com a Vidya. Você me ensina a ser uma fada veloz? Mas acontece que a Vidya, ela é uma cobra com a Tinkerbell, ela não tá nem aí pra Tinkerbell, tudo que ela quer é prejudicar ela. Ela fala que se a Tinkerbell quer ser uma fada jardineira, que nem a Rosetta é, ela vai ter que capturar os Carlos Corredores, porque nem as fadas jardineiras conseguem fazer isso. E se ela conseguir, ela vai poder ser uma fada jardineira. Então a Tinkerbell bola todo um plano, sobe no rato lá, monta todo um cercado pra poder capturar os Carlos Corredores. E acontece que dá um completo desastre. Os Carlos começam a fugir da Tinkerbell, até que eles vão em direção ao refúgio das fadas, onde estava todo o preparamento para troca de estações. Então quando eles chegam lá, destrói completamente tudo, fica tudo destruído, acaba com todo o preparo que eles tinham. E assim eles veem que foi a Tinkerbell que fez aquilo e já ficam decepcionados com ela, fica todo mundo triste. A Rainha Clarion fala que não vai ter como trocarem de estações porque não tem mais preparo para isso, ou seja, eles não vão poder fazer a primavera chegar. Então nisso a Tinkerbell já fica totalmente cabisbaixa com tudo isso, vai ficar sozinha no canto dela, até que ela pensa, eu posso fazer alguma coisa, a gente pode melhorar tudo isso. Ela olha os objetos perdidos e tem uma brilhante ideia. Quando tá de noite, faltando algumas horas para o amanhecer para fazer a troca de estações, a Tinkerbell leva todas as ferramentas que ela tinha e começa a produzir com todo mundo, falando que tem uma possibilidade de conseguirem recuperar tudo em menos antes de chegar à troca de estação. Então assim todo mundo já fica na esperança, porque meio que já não tem o que fazer, e aparentemente essa ideia da Tinkerbell pode dar certo, porque ela agora tá usando o cérebro de artesã, não tá fazendo aquilo por egoísmo, tá fazendo aquilo para poder ajudar. Então assim, ela fala que todo mundo vai ter que ajudar ela a procurar objetos perdidos para poder construir essas máquinas que vão facilitar ainda mais no processo da troca de estações. Mas acima de tudo, precisamos achar objetos perdidos. E assim todo mundo começa a se ajudar, todo mundo começa a ajudar a Tinkerbell a construir umas coisas. Ela vai ensinando como é que se usa as ferramentas que ela tinha construído, e eles vão conseguindo preparar tudo o que tinha para fazer a troca de estações. Pegam semente, pintam joaninhas, pintam asas de borboleta, pintam flores, e assim tá tudo pronto para fazer a troca de estações. Mas a Tinkerbell, ela sabia que ela não poderia ir pro continente, porque ela não tinha uma razão para ir, porque era só deixar com as fadas de talentos irem para lá e fazer a arte delas. As artesãs não tinham muito o que fazer. Mas aí vem Clank e Bubbles. Eles tinham achado aquela caixinha de música que a Tinkerbell tinha construído. E a Fada Mary fala que nem ela conseguiu reconstruir aquela caixinha de música. Então eles falam que a Tinkerbell tem uma missão: levar aquela caixinha até a dona dela. Então eles enchem aquela caixinha de pozinho mágico para poder voar e para eles poderem carregar. Então nisso, quando eles estão levando lá pro céu, vai todas as fadas juntas, é uma cena linda, a trilha sonora vai tocando, você fica encantado com isso. Quando eles finalmente chegam no continente e você vê todo o processo de mudança de estação das fadas, é um negócio lindo, cara. E assim a Tinkerbell acaba encontrando a dona da caixinha de música, simplesmente com o poder da magia, com o poder do sentimento, de localizar quem que era a dona da caixinha de música, quem que estava emocionalmente conectada. Porque eu só vou falar que é assim, porque não tem uma explicação explícita de que é. A Rainha Clarion só fala, você vai saber quem é a dona. Então a Tinkerbell vai lá, encontra a dona e deixa a caixinha na janela dela. E quando a gente vai ver quem que é essa dona é simplesmente a Wendy, lá de Peter Pan. Adivinha! Fala, Wendy, o que foi, querida? E você já pensa, então Peter Pan vai aparecer aqui alguma hora. Mas não vai aparecer, mas vai estar na nossa teoria de aonde que o Peter Pan estava o tempo todo. E vai fazer total sentido quando você vê. No final, quando a gente acabar toda essa saga, passando até pelo livro Asas Reluzentes, a gente vai poder fazer essa teoria, para poder encaixar tudo certinho e você entender do que a gente está falando. O trabalho de uma fada é muito mais do que se imagina. Tinkerbell é uma aventura no mundo das fadas, apesar de não ter sido lançado nos cinemas, foi um completo sucesso para Disney em vendas domésticas. Arrecadou nos Estados Unidos 67 milhões em vendas de DVD até 2010. Já no mundo todo arrecadou mais de 100 milhões, com produtos, relançamentos, livros e brinquedos.
Isso foi o ponto de partida para uma das séries mais lucrativas da Disney. Disney Fadas arrebentou totalmente na bilheteria, arrebentou totalmente no dinheiro da Disney arrecadado, e foi um completo sucesso que garantiu as continuações desses filmes aqui. Então no próximo vídeo a gente vai chegar falando de Tinkerbell, o Tesouro Perdido da Terra do Nunca, ou Tesouro da Terra do Nunca, eu nunca decoro esse nome aqui. Tinkerbell é o Tesouro da Terra do Nunca, vai ser isso aqui. Então antes de terminar aqui, já deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com os amigos. Se você já viu esses filmes aqui, ou se você não gosta tanto deles, porque Tinkerbell não tem uma história assim muito complexa, mas é divertido de assistir, mesmo você não sendo o público principal dele. Então eu me despeço, meu nome é Gabriel Henrique e falou!